Se sou fiel no pouco, Deus me confia muito mais. Se sou fiel no pouco, sou fiel no muito também. Você é fiel na sua vida? Você é fiel com você, nos seus sentimentos, nas suas escolhas, nas suas decisões? Ou você não é tão fiel assim para poder agradar o outro, para não machucar o outro, para desagradar, para segurar aquela pessoa? Você é fiel também com o outro quando você age assim? O que você acha? Deixo essa questão para você refletir um pouquinho, porque a gente acha que quando a gente agrada a todo mundo, a gente está sendo muito fiel. Ao mesmo tempo, você não está sendo fiel com você. Essa fidelidade de vida que muita gente confunde, né? Acha que eu preciso negar para mim para dizer sim para o outro. Aí, nesse momento, eu não estou sendo tão fiel na minha vida. O prejuízo chega, a conta chega e a gente tem que resolver a vida. Não tem como deixar para depois. Ser fiel não é ser perfeito. Ser fiel é ser honesto, é agir com honestidade, mesmo quando não tem ninguém vendo, né? E mesmo quando você acha assim, ninguém está vendo, eu não preciso ser fiel aqui não. Não, mas é em tudo. E são em situações simples. Não precisa ser muito não, porque quando a gente é fiel nesse simples, nesse pouco, a gente é fiel em tudo no que nós fazemos. E é tão interessante, né? Porque quando essa questão de fidelidade, de viver, de ser honesto, de ser inteiro, de ser íntegro, de estar inteiro na vida, eu sou fiel, estou aqui. Ela gera muito mais confiança do que ao contrário, né? Tem muita gente que fala assim, não, vamos lá, eu estou com você, sou fiel, vamos junto, estou junto. Será que você sustenta esse todo junto de uma pessoa que talvez você não dá conta nem da sua vida? Uma situação bem simples, né, que é muito comum as pessoas falarem, quando eu vou comer algo na casa de alguém, mesmo que eu não goste, eu falo que eu gosto, sabe? Porque eu não gosto de desagradar. Ou seja, eu engulo aquilo que eu não gosto, eu me alimento, eu satisfaço a pessoa, mas aquilo é tão amargo, aquilo é tão ruim, eu não gosto, mas eu faço para poder agradar. Você não está sendo fiel. Tem gente que acha que fidelidade é isso, né? Às vezes é engolir aquilo que você não vai digerir, é aceitar aquilo que não é seu, uma situação, por exemplo, uma situação que não é sua. Você pode sim dizer não no seu ambiente de trabalho, dizer, olha, eu não dou conta desse trabalho. Mesmo que para você seja uma situação difícil de dizer não, mas você vai dizer sim para você parecer inteiro, para você parecer que você dá conta, que você é muito bom, que na verdade, né, você não vai dar conta, você não está sendo fiel. E essa fidelidade, gente, aos poucos ela vai aparecendo. Não adianta, ninguém sustenta um sim fantasiado, mascarado para o resto da vida. As pessoas percebem, a situação chega. Então é muito melhor você dizer assim, desculpa, eu não gosto, isso não faz bem para mim. Isso eu não gosto, é algo que me desagrada, você não se importa? Obrigada, né? Ou seja, essa pessoa você começa a construir, inclusive, uma relação de confiança, porque você é verdadeiro, porque você é único, porque você está sendo sincero. A fidelidade, ela está muito ligada a essa sinceridade de vida. Quando eu digo não, quando eu digo que eu não gosto, quando eu digo que para mim não dá, eu estou sendo tão fiel, gente. Inclusive para os seus filhos, dentro da sua casa. Agora a mamãe não pode, a mamãe está cansada, agora eu não posso, né? Vamos descansar? Seu filho também precisa entender a sua realidade. Isso em cada fase, tudo com equilíbrio, mas cada caso é um caso específico. O medo de negar um trabalho, o medo de negar uma situação ou de você encerrar um contrato, né? Poxa vida, mas eu preciso ser fiel, eu preciso ser honesto, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia. O que é que você não tem que você está difícil para você assumir? A vida é feita dos erros e dos acertos, das falhas e dos ganhos. É claro que isso faz parte da vida. A vida não é perfeita. Nós precisamos de continuar o nosso movimento. E essa constância é o que vai nos fazer bem. Hoje nós vamos ler um trecho de São Tiago, capítulo 1. Com muita sabedoria, Padre Ulisses vai nos ajudar a compreender melhor esse trecho.
Vamos ler com o coração aberto e procurar entender o que Deus está nos dizendo nesta manhã de hoje. Feliz o homem que enfrenta a provação, porque uma vez reconhecido o seu valor, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A Dana estava falando em fidelidade, né? E tem outra palavrinha que rima com fidelidade que se chama felicidade. E São Tiago vai dizer, entende? Que é feliz a pessoa que sabe enfrentar uma provação. Isso é tão importante na nossa vida porque a provação existe, né, gente? Quem nunca teve uma provação ainda não nasceu. Né? A criança já nasce chorando porque já nasce passando por uma provação. Deixar o cantinho ali da mãe para começar a entrar nesse mundão imenso, ela já nasce chorando. E é tão importante a gente perceber, né, que as provações, sejam de caráter físico, doenças, dificuldades que a gente passa, de caráter psicológico, muitas vezes provocado por outras pessoas, as nossas provações, né, de caráter espiritual, seja lá qual for, né, ela pode nos jogar assim no desânimo, no desespero, na raiva, na decepção, ou então podem nos fazer crescer, né? E elas nos fazem crescer quando a gente assume. Isso é meu, sou eu que estou passando por isso. Então, se é meu, eu vou saber lidar com isso, eu vou saber superar, né? E São Tiago coloca isso aí muito fortemente diante de comunidades que estavam sendo constantemente perseguidas pelas autoridades, né? Seja firme, assuma, assista, mas não há necessidade, diz ele, não é mesmo, da gente se desesperar ou desanimar ou deixar de lado a minha fé, deixo de lado tudo porque estou passando por uma provação. Pior ainda, quando a gente, ao invés de assumir, a gente tenta terceirizar, a gente tenta passar para os outros, colocar a culpa em alguém, entende? Ou fazer-se de coitadinho, né? Passar o tempo todo reclamando. Não é essa forma de viver um momento de provação na vida. A gente sente interiormente a serenidade, não vou dizer que a gente sinta alegria com a provação, mas a serenidade, a confiança de superar na hora que a gente abraça aquilo que está acontecendo. Na hora que eu não tento achar um culpado, não tento de alguma forma me livrar daquilo artificialmente. Né? E isso acontece conosco. Quem é que não passou por uma doença, né? Talvez alguma intervenção cirúrgica, quem é que não passa por uma decepção, por uma desilusão com alguém, tudo isso faz parte da provação. E é na provação, minha gente, que Deus vê até onde a minha fé tem raiz, ou a minha fé é só de devoção, só de negócio com Deus, me dê isso, me dê aquilo. Até onde eu tenho a virtude da esperança, que me conduz sempre em frente na minha vida, ou então a minha esperança é só de ver meus desejos realizados. Pior ainda, a provação pode me jogar no campo negativo, negativo do amor, não é mesmo? Que pode chegar até o ódio, mas certamente pode chegar à raiva, entende? Aquelas atitudes assim que de alguma forma eu acho que o outro é que é o culpado, o outro é que fez isso comigo. Aí São Tiago nos pede, mantenha-se firme na sua fé, na sua esperança, no seu amor, né? Levante a cabeça, caminhe em frente com toda a confiança, porque tudo isso passa. Não existe nenhuma provação que dure para sempre, né? E se a nossa fé vai além da própria morte, então não há um desespero total no momento em que as provações são mais pesadas, mais difíceis e a gente não vê uma saída tão perto assim. Essa palavra é tão importante porque o sofrimento, ele tem um valor. Ele acaba sendo aquele que, de um lado, filtra a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, do outro lado, fortalece, né? É um momento, muitas vezes, de uma experiência profunda com Deus, que eu sempre recorria só como SOS, como pronto-socorro. De repente, eu vejo esse Deus ao meu lado. É um momento da minha união profunda com Nossa Senhora, a quem eu peço 1000 graças e quero que me livre disso, me livre daquilo. De repente eu sinto que a mãe está ao meu lado, na hora que eu estou sofrendo, estou passando por alguma adversidade. Então, crescer na fé, crescer na esperança, depende muito dessa atitude inicial que eu tenho. As provações são minhas,
eu as abraço, eu não desisto, eu não desanimo, eu caminho em frente, porque eu vou superar. E tem mais uma frasezinha de São Paulo que eu acho maravilhosa. Parece que São Paulo sofria, sei lá, de alguma enfermidade da qual ele não se livrava facilmente. E nos momentos talvez de dor dele, ele dizia assim, né? Eu completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Jesus pela salvação do mundo. Veja a frase dele, eu completo na minha carne o que falta a Jesus no sofrimento, no seu sofrimento pela salvação do mundo. Ou seja, ele conectava a sua dor, o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz, né? Ele formava uma comunhão de crucificado com Jesus, fazendo uma oferta da sua dor, porque pode ter certeza, mais do que palavras, mais do que rezas que você faz, a provação pode se transformar numa oração viva, que brota do seu ser, da sua vida, do momento que você está passando, daquela dificuldade, eu pego e ofereço isso. É uma oração viva. E às vezes ofereço por alguém da minha família, por um filho, por alguma pessoa que eu conheço, aí eu entrego essa minha oração a partir da provação que eu estou passando. Não desperdice as provações da sua vida, porque elas podem santificar você, elas podem amadurecer você e elas podem dar para você aquela força interior necessária para você superar toda e qualquer provação. A gente sofre um pouquinho com Jesus na cruz, mas a gente depois participa da ressurreição dele, a gente se refaz e é tão bom, em termos de saúde, como é gostoso voltar novamente e dizer, já estou bem, né? Em termos também das dificuldades que vêm de fora na nossa vida, como é bom a gente saber perdoar, superar e levar em frente a nossa vida. É por isso que nós pedimos a Nossa Senhora, não tanto essas pequeninas graças, mas pedimos para ela principalmente essas atitudes interiores que precisamos ter na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em qualquer momento da vida, que ela me dê aquela força interior que ela teve e soube viver. E ela pode nos ajudar também a praticar na nossa vida. Vamos rezar então, Dani? Vamos. Pedindo por todos aqueles que estão passando por provações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que bom que a gente tem esse momento de meditação, deixa o nosso coração quentinho, né? Com toda a florzinha ainda florindo. Essa é minha. Essa é sua, no seu coração, é nossa para ele.